Boa noite a todos que estão aí acompanhando a nossa live de hoje aí do nosso podcast Tapauá Livre. Boa noite, Edu. Boa noite, Boa Santa noite a Mike. todos aí que estão nos acompanhando. A nossa diretora Lica, a Ruth, ao Matheus e a Mara que está aí, né, nos acompanhando. Hoje nossos entrevistados são dois, né, ex-secretário, ex-vereador, que é o caso do Dr. Doge. Dr. Doge, já está aí na escuta. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tanaka. Boa noite a todos. Boa noite. Nós também estamos ali com o nosso ex-secretário de comunicação do município e empresário, nosso amigo Nonato. Nonato Show da Moda, mais conhecido como Nonato do Show da Moda. Boa noite, Nonato. Tá nos ouvindo aí? Tudo tranquilo? Boa noite, Tanaka, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aí. Tá bom o Tranquilo. retorno para vocês aí? Tá boa a qualidade aí do áudio? Tá boa, tá boa. Tá bom, então. Bom, meus amigos, primeiramente, né, Edu, vamos agradecer aí a todos que estão nos acompanhando a nossa live ao vivo. Curta nossas páginas, nos siga aí nas redes sociais, dê o seu like, se inscreva, né, Edu? Se inscreva, né? É a nossa terceira Comente, deixe seu entrevista, né? comentário. É a nossa Terceira, né? Quarta? terceira entrevista, o nosso quarto programa. Quarto programa, isso. Terceira entrevista. Então hoje temos aí o privilégio de ter aí a dupla, né? Sim, sim. Fiquem à vontade, eu acredito que vai ser um bate-papo, Dr. Doge, Nonato. Nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a história de vocês com o Tapauá e também falar um pouco aí sobre o próprio podcast que nós estamos aí iniciando aqui os trabalhos realmente de entrevista. E é muito bom contar com vocês aí, o Dr. Doge e o Nonato. Fique à vontade aí, Edu, é com você. Só dá uma olhada aqui. Ok, como de costume, né? O Nonato já esteve aqui com a gente, já participou, teve na nossa estreia, não foi? Foi a estreia, né? Participou, deu essa honra pra gente. Eu cortei ele várias vezes, né? Teve muita reclamação que o senhor cortou. Nonato não teve deixou muita ele falar. reclamação, Nonato, que eu não deixei de falar. Hoje eu vou deixar, tá, Nonato? Fica à vontade. Mas eu queria começar, como de costume, uma pergunta que eu sempre lanço, né, para quem vem. E eu quero lançar para o Dr. Doge, né? Dr. Doge, quem é Dorgival Sabino? Conte pra gente. Poxa, Edu, essa pergunta até me emociona, porque se eu olhar para trás, para as circunstâncias naturais mesmo da minha vida, talvez eu não estivesse aqui, né? Mas eu consegui suportar e transportar e transpor todas elas, né? O Dorgival é um menino que nasceu em Itapauá, ali onde hoje é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus Central, aquele terreno era do meu pai. Eu nasci ali, né? E com 4 anos de idade, meu pai me trouxe para Manaus. E aí já com 11 anos, meu pai faleceu. Falando do meu pai, assim, para quem não conhece, né, não sabia, o meu pai se chamava Pantaleão Aurélio de Araújo. Tem uma escola aí que tem o nome dele. E aí eu vim para Manaus, e quando eu tinha 11 anos, meu pai faleceu, então nós éramos 9 irmãos, numa cidade grande, minha mãe não sabia ler nem escrever, né, foi muito difícil. Eu fui vender picolé, né, nas ruas, mas sempre estudando. Fui vender picolé para poder ajudar minha mãe, e assim foi. Depois me tornei atleta profissional, me tornei músico, e fui trabalhando, fui até que, depois que eu deixei de jogar o voleibol, eu fui para Tapauá. Eu já estava na faculdade de História naquela época, e aí eu fui para Tapauá e me elegi vereador em 1996. E nesse período, como vereador, eu fui secretário da então Fundepro, que era uma fundação pública que englobava a Secretaria de Abastecimento do município. Então, eu era vereador e também gerente executivo da Fundepro. Nesse período foi que eu desenvolvi toda a tecnologia de produção de açaí e outros produtos que eu imaginava que fossem, assim, trazer emprego para o povo de Itapauá e também recursos e riqueza para o nosso município. Eu ainda tenho todas as pesquisas que eu fiz, né? Eu sei como é que produz bate açaí de maneira que ele consiga vir para cá sem azedar, e tenho toda essa tecnologia comigo. Nesse período também eu convidei a população para a gente plantar açaí, já em 97. Né? Algumas pessoas aceitaram, outras não, mas eu mesmo plantei na época lá uma quantidade de mais ou menos 18 mil pés de açaí na propriedade que tem ali na estrada. E foi talvez o primeiro plantio racional, né? O primeiro plantio feito em um ambiente assim que não fosse na floresta, aí do município de Itapalá.
E assim eu fui. Depois voltei a Manaus, voltei para a Faculdade de História novamente, depois me formei em Direito, e sou advogado, passei também pela Secretaria aí de Urbanismo do município, e aí a gente tem algumas histórias, né? Nós conseguimos, graças a Deus, com a ajuda dos colegas, inclusive alguns deles estão aí, que nem a Mara, talvez a Ruth, né? Nós tivemos a coragem de, sabendo que o hospital do município era a primeira coisa que tinha que ser reformada, nós corremos para lá e em 18 dias, graças a Deus, nós conseguimos fazer uma mini reforma no hospital e deixá-lo em condições de atender as pessoas que precisavam. Naquela época, nós tínhamos um problema de Covid também, por isso nós achamos que tinha que reformar o hospital para dar condições às pessoas que pudessem necessitar dele e não ter problemas mais sérios. E esse é o Dorgival. Eu sou apaixonado por Tapauá. Eu sei que Tapauá é uma cidade com recursos naturais incríveis, né? Não era para ninguém aí ter problema de financeiro, porque o município tem muitos recursos de todas as formas. E é isso que me incomoda e me faz vir até um programa como esse para falar de coisas que possam ajudar o município a se desenvolver. Esse aí é o Dorgival Sabino. Muito bem. Aí, olha, a minha próxima pergunta, né, seria qual a sua história com Tapauá? Mas, na verdade, o senhor já até expressou, né? Já contou um pouco da história e tal do... Uma coisa bacana no podcast é que a gente não precisa ser tão formal, né? Eu tenho me policiado porque a minha linguagem de todo dia, ela exige que seja um pouco formal. Mas aqui eu quero ficar à vontade, assim como vocês também, poder me expressar que nem um caboclo que eu sou. Eu sou apaixonado também por ser caboclo e eu gosto de me expressar como um caboclo também. Obrigado, doutor Dodge. Vamos ouvir agora um pouco da história. O seu também. Nonato, né? Seu O seu Nonato aí. tem que dar uma palhinha também. E aí, seu Nonato? Boa noite a todos. Eu, Nonato Oliveira, sou labrense, né? Labrense por ter nascido lá de nascença. E sou tapauaense de coração, né? Cidade onde eu vivi aí a maioria do tempo da minha vida. Hoje tenho 48 anos, desses 48 anos, 23 anos eu vivi em Tapauá, né? Como empresário, gerando emprego, levando ali renda para o povo. E até hoje ainda tem essa ligação muito grande com o Tapauá, porque apesar de não ter uma loja física, um espaço físico meu hoje em Tapauá, mas eu sou um atacadista, né? Eu tenho uma empresa em Manaus, onde também sirvo a população de Tapauá, o comércio de Tapauá, onde tenho grandes parceiros, e é isso aí. A minha vida empresarial, sou formado apenas no ensino médio, né? Onde eu concluí em 1993 o antigo magistério, ainda em Lábrea, e fui professor por 2 anos naquela cidade, e daí decidi vir para a cidade grande, onde aqui parti para o lado empresarial, para o lado do comércio, e sou muito grato a Deus por hoje viver a vida que vivo como empresário. Que bom, né? Ouvir a história aí de duas pessoas que passaram por Tapauá. Dr. Dodge teve presente aí no nosso início do mandato. Para quem não sabe, eu sou o Tanaka, vice-prefeito, nosso amigo Edu. Esquecemos de se apresentar hoje, né, Edu? Ah, é verdade, né? Foi tão natural, acho que começou o programa. É importante aí se apresentarmos aí aos nossos seguidores. Acredito que tem alguns seguidores novos. A gente é muito grato. O programa está começando, como a gente já falou, é a quarta, né? É o nosso quarto programa, né? Programa, a né? Gente tá Mas a gente está feliz. Estamos ajustando alguns detalhes aí. E vamos continuar. Eu acredito que é importante, doutor Dodge, só explanar um pouco aí do momento que o senhor foi vereador no município, o ano. Se eu puder falar um pouco aí como era naquele período, que hoje Tapauá mudou muito, né? Cresceu. Inclusive, se ele quiser, doutor, se o senhor quiser fazer um comentário a respeito, que o senhor comentou agora há pouco sobre a nossa riqueza, né? Comentou um pouco do açaí, que o senhor iniciou esse trabalho com açaí, né? E eu acredito que não é só... E o doutor Dodge foi agricultor, sim, e tudo ele já foi um pouco aqui. Eu acredito que não é somente o açaí, né? Como o senhor falou, tem várias riquezas. Compartilhe com a gente, assim, um pouco do potencial, né? Do que pode ser feito, do que poderia ser feito, do que falta fazer. Olha, é difícil falar porque são muitas coisas, né? Mas eu vou tentar dar um panorama do que eu achava que era, ou que é, talvez o que mais pudesse gerar renda no município de Tapauá, é um produto que é vendido em dólar. Esse produto se chama beta-caroteno. O beta-caroteno é uma substância que impede o envelhecimento. Veja bem,
E nós temos aí no município de Itapauá uma quantidade enorme da matéria-prima que produz o beta-caroteno. Então, assim, naquela época que eu fui vereador, um empresário me procurou, ele veio de Israel e me procurou querendo implantar no município um sistema e pediu para eu fazer um projeto onde, por meio dele, seriam produzido algumas quantidades de beta-caroteno para abastecer a Europa. Naquela época, se eu não me engano, era em torno de $50 ou $5, eu já não me recordo. Mas era muito caro 1 grama de beta-caroteno, né? Então, assim, quando eu falo que o município de Itapauá é muito rico e tem um potencial enorme, realmente eu sei do que eu estou falando. Esse empresário que me chamou, eu vim aqui a Manaus, conversei com ele, expliquei tudo direitinho, e aí ele ficou muito animado com o município, com esse potencial, mas só que aconteceu que depois de uns 20 dias, esse homem era um grande empresário aqui em Manaus, se chamava Jumbo Miranda, o nome dele. Ele era dono das lojas Sucatão, aqui em Manaus. Só que ele teve um acidente, onde ele morava ali no hotel Tropical, ele teve um acidente lá e faleceu. E esse projeto ficou, já vai fazer quase 30 anos, esse projeto, ninguém quis, os prefeitos que se elegeram, todos os políticos que se elegeram em Itapauá, ninguém quis, ou não sabe que o município de Itapauá tem essa riqueza aí, né? E nós esperamos que um dia algum político, alguém que esteja na gestão do município, tenha interesse de ver a população de Itapauá financeiramente bem, porque matéria-prima nós temos muito, né? Nós temos ainda as mesmas seringueiras que o meu pai cortava seringa aí em Itapauá, essas mesmas seringueiras se encontram aí. E nós podíamos ter uma pequena fábrica aí de produtos à base de seringa, né? Podíamos ter uma fábrica de preservativo, uma fábrica de outros produtos à base de seringa. Mas a gente não vê os gestores do município preocupados com esse tipo de desenvolvimento. Parece que é muito mais fácil pagar salário do funcionalismo, coisa que não precisa ter prefeito, porque independente de ter prefeito ou não, o dinheiro do funcionário vai estar lá. Nós temos que ter gestores para poder fazer a cidade colocar nas mãos do povo a riqueza que é dele, que está na beira desses rios aí, no fundo do rio, que está nessa estrada, que está em tantos lugares aí, mas os gestores não conseguem ver porque não tem qualificação para fazer essas coisas acontecerem. Verdade. Nonato, você como empresário conhece uma outra área que o nosso amigo e advogado Dr. Dorje aí já teve a oportunidade de trabalhar na agricultura, mas o Nonato sempre foi um empresário aí voltado principalmente para o comércio, tanto no atacado como no varejo, né? Sim, E o sim. interessante do Nonato é que ele viajou praticamente esse município. Os desafios que você enfrentou aí com relação ao município, Nonato, no período que você teve aí, inclusive aqui em hotel que você começou, não deu tempo aí de, eu acredito, de inaugurar, por conta até da questão do Covid, né? Que nós pegamos aí um período aí de 2019 até 2021 que foi difícil para os empresários. E hoje você está em Manaus, fala um pouco aí da sua história, que você investiu aqui no município, e o que que você avalia dentro daquele contexto que o Dr. Dorje fez aí, uma explanação, que acredita que Itapauá também tem potenciais para melhorar aí a questão da economia local. Pegando o gancho aí do nobre amigo Dorival, nós sabemos que o município de Itapauá, por a sua extensão territorial imensa, né, é um município, sim, rico de minério, rico de fauna e flora, e que a gente poderia alavancar nesse município o turismo, né? Mas eu vou me ater no momento falar sobre o que você falou, que as dificuldades que eu enfrentei em Itapauá. A maior dificuldade de Itapauá é a perseguição política. Essa é a dificuldade que o empresário que viaja a Itapauá, que busca um novo horizonte, ele enfrenta. Eu vivi em Itapauá há 23 anos e eu construí em Itapauá um hotel e eu nunca tive o privilégio de inaugurar esse hotel porque os gestores não faziam a rua, por incrível que pareça, porque eu era opositor a eles. Então, assim, isso leva para uma situação de que você não consegue desenvolver um município porque existe um empecilho do lado político. Né? Então, assim, quando se fala em gerar emprego, em gerar renda, as pessoas almejam, tipo, não, vou ter que arrumar um emprego lá na prefeitura.
Nós sabemos que o poder público ele não tem a capacidade de empregar a população de Itapoá, né, de um modo geral. Porém, quem pode fazer isso é a classe empresarial. E é que nem o doutor Dodge falou, se não tiver um prefeito, um gestor, que tem essa visão de buscar na classe empresarial investimento para o município não vai se desenvolver, mesmo ele sendo um município rico, né? Porque o poder público não tem como gerar emprego. Quem tem como gerar emprego é o empresariado. Nós temos hoje em Itapuã uma fábrica de castanha, né? Que foi investido R$1 milhão da FEAM, do governo do estado, e foi investido em pessoas que não são nem filhos de Itapauá, né, mas que tinham uma visão, né, e foi lá e fez um investimento, louvável investimento do dono da fábrica de castanha, e teve o apoio do governo do estado. Eu ouço muito falar desde que eu cheguei em Itapauá, eu ouço falar de questão de uma fábrica de filetamento de peixes, e etc., com câmaras frigoríficas e tudo. Mas isso é só falácias, né? São 20 e poucos anos que eu estou em Itapauá e continua só essa falácia. Toda época de período eleitoral, as pessoas falam, aqueles que almejam o poder público, administrar o município, e tem que botar fábrica disso, botar fábrica daquilo. Mas eles não têm a audácia e a coragem de dizer que eles não vão fazer isso. Quem tem que fazer isso é o poder particular, que é a classe empresarial, porque a prefeitura não tem como botar uma fábrica de filetamento de peixe, né? Então, falta isso, falta essa visão, tem que trazer para Itapoá empresariados audaciosos, né, que possam investir nesse município e gerar emprego e renda. Você tem uma ideia, a Ford Itapoá, e eu conheço com muita propriedade, vivo muito ali, tenho negócios na Foz, não só na Foz, como toda a calha do Rio, e desenvolveu-se a Foz quando colocou energia. Desenvolveu mais ainda a Foz quando hoje chegou a internet. Mas o povo da Foz sofre uma dificuldade imensa, que é justamente a parte que é do poder público, da segurança, da saúde. Uma comunidade que tem mais de 5 mil habitantes não tem um médico. É brincadeira um negócio desse. Você está falando? Está entendendo? Então, assim, como que um empresariado vai investir? Eu tenho um empresário, amigo meu, que é de lá, o meu... Verdade. A internet deu uma travadinha aí. O nosso amigo Nonato. Vamos esperar restabilizar aí a internet do Nonato. O programa ao vivo é assim mesmo, né, Edu? Sim. Mas é importante esclarecermos aí para vocês que estão acompanhando a nossa live aí, aqui do nosso podcast, que nosso objetivo é discutir esses pontos, né, Edu, que trazem aí investimentos, alguns pontos críticos, né, que a gente faz a gestão, mas é necessário se explanar para a gente discutir aquilo que é melhor para o município. Sim, é até interessante assim que retornar, Matheus, tu avisa aí a conexão, é porque aqui a gente está fazendo, gente, essa entrevista do Dr. Dodge, caiu aí a conexão, se você está nos ouvindo, Dr. Dodge? Do Nonato, sim. acredito que é por conta da internet. Nós aqui temos dificuldade com a internet, Sim. mas graças a Deus que a gente Ainda conseguiu uma ponto, Starlink aí, mas ainda não é o suficiente. Vamos aproveitar, já que tá aí, aproveitando esse pequeno fazer um aviso aí que foi. A gente tem um aviso aqui, pessoal, para todos os nossos espectadores da UEA, tá bom? Da nossa querida UEA. Então, a gente tem um aviso muito importante para passar para vocês, tá bom? A Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Núcleo de Ensino Superior de Itapauá, comunica aos candidatos aprovados e classificados para os cursos de Gestão Hospitalar e Letras, Língua Portuguesa, que as matrículas serão nos dias 17, 18 e 19 de junho. Os aprovados deverão providenciar a documentação de acordo com o item 3 do edital e entregar lá no núcleo, tá? Presencial. É um aviso que a nossa querida professora e acredito que reitora da UEA pediu para passar aí para os alunos, né? Professora Renilza. Renilza, né? Parabéns pelo trabalho, professora Renilza aí que está à frente da UEA, né? Eu acredito que é um sonho, né, para os tapauaenses. Sim, sim. Foi um sonho muito demorado, pouco crítico, né? Que eu esperava aí algumas áreas voltadas para a realidade do município. Eu acredito que gestão hospitalar é muito bom, mas parece-me que é letras também, é isso? Sim, sim, tem letras também. Teve até um colega que passou, você que está aí, né, nos ouvindo aí através da live. Você que está assistindo, fique atento, tá? Que é uma oportunidade única, né, Satanás? 18, é isso aí? Isso, é dia 17, 18 e 19.
Tá bom. Ficou legal aí, né, da nossa parte aí, aqueles que precisarem fazer seus avisos aí com relação a uma professora Renilza aí, né? Sim, Precisar. você que Pode nos precisar, né? procurar aqui no Sim, sim. podcast que a gente está à disposição. Acredito que nosso intuito aqui é levar a informação e também, né, ajudar aí a divulgar, principalmente, essa questão aí. Eu acredito que o Dr. Doge já retornou, mas o Nonato. Tá nos ouvindo aí, Dr. Doge? A internet aí, gente, é algo complicado no nosso município. Aqui, Sim. se for pelas operadoras, não funciona, né, Edu? Não. É algo que a gente tem que cobrar aí dos órgãos de controle, né, do próprios gestores, né, que já temos aí há anos. Dois problemas que nós temos em Itapoá que tá difícil solucionar, é a internet e a falta de água. Tá nos ouvindo já, doutor Dodge? Tá retornando aí o sinal aí, eu acredito que deve ter sido aí. Lá em A Manaus gente também não... tá com uma falta de energia também em algumas áreas de vez em quando. Bom, Edu, vamos aproveitar aí. Nós temos umas enquetes, nós fizemos aí durante a semana, justamente para tratar alguns assuntos aí de interesse da nossa comunidade no município, que eu acredito que no momento que nós estamos, né, para começar aí o período eleitoral, é importante a gente estarmos aí ciente daquilo que a população anseia aí para os futuros, né, gestores. Já retornou, Matheus? Tá nos ouvindo aí, Nonato, já? Sim, sim, tô ouvindo. Doutor Dodge, tá tudo bem? Já tá nos ouvindo também? Eu não fiquei sem contato, não. Meu contato continuou. Ah, tá bom então. Desculpa aí que eu acreditava que o senhor estava sem contato. Não tive um retorno, mas vamos esperar aí o Nonato concluir a sua, né, explanação, porque da outra vez aí eu cortei o Nonato. Vou te cortar não, tá, Nonato? Fique tranquilo. Parabéns aí pela Legal. sua colocação aí. Continua aí, Nonato. Fique tranquilo aí para você terminar seu Legal. É comentário. porque deu uma quedinha no sinal aí na internet, mas já está tudo ok. Então, concluindo o que eu estava falando. Então, o que falta hoje no município de Itapoá é um gestor que vai em busca da classe empresarial para investir no município, porque a prefeitura não tem condições de empregar essa população em massa, né? Nós sabemos as limitações das leis, sabemos o que o município pode e o que não pode, e quem pode gerar emprego e renda é o empresariado. E se alguém chega em Itapoá com uma visão empreendedora e não tem apoio, essa pessoa vai embora, vai para outro canto, até porque a questão de logística para o município de Itapoá ela é muito dificultosa. É um município longínquo da capital, né? Então, tipo assim, nós não temos acesso por estradas, o acesso por a questão de uma aeronave é dificultosa. Hoje o município não tem um aeroporto homologado, né? Então só sai aeronave se for fretada, os fretes são altos, os valores, e nós só temos realmente os barcos que fazem linha para Tapauá, que devido, né, à questão do petróleo, que também é uma situação que devemos procurar debater, né? Esse petróleo se torna aí, com certeza, essa logística muito mais cara. Então, hoje o município de Itapoá sofre por isso. Melhorou muito, né? Nós sabemos que melhorou muito. Hoje nós temos navios de grande porte viajando para o município, né? Foi uma questão muito audaciosa da classe empresarial, a qual quero parabenizar, né? Aqueles que tiveram a coragem de fazer esse investimento. Que logo que eu cheguei em Itapoá, era uma dificuldade maior ainda de levar mercadorias para Itapoá, porque os barcos eram pequenos. Hoje, graças a Deus, nós temos navios aí de grande esporte. Mas eu creio muito que Itapoá agora vai fazer uma escolha de um gestor que tem uma visão para empreender, né, que possa, com certeza, esse gestor fazer uma Nonato, parceria com grandes eu empresários e levar o município de Itapoá quero no aproveitar a desenvolvimento. sua explanação, Nonato, que você tocou aí, e vou pedir até que o Dr. Dodge também fale um pouco aí, sobre essa questão, principalmente, de reconhecer a classe que mais tem lutado por Tapauá, que são o dono das embarcações. Sim. Porque eles conseguiram viver a seca, conseguiram viver um momento de pandemia, foi uma guerra, foi uma briga. O Nonato, inclusive, estava em Manaus numa época, não sei se ele recorda, que tinha um barco, inclusive era do nosso atual prefeito, que estava lá com pessoas que precisavam vir, aí teve aquela questão do decreto, que não poderia viajar, e aí ficou aquele impasse. E vários barcos, né? Nós temos aí o Branco, tivemos aí a Dona Joyce, né? Do Silva Lopes, temos
né, o grupo Amazônia de Deus, né? E eu O vou Curió explanar Navegações esse. também. Hã? O Curió Navegações, Isso, né? pessoal do Pessoal do Curió, né? Lindalva. Que viajava ali até Labra, agora já tá fazendo linha aqui o Lindalva até Sim, Tapauá. sim. É importante, Nonato, a gente explanar esse ponto, porque eu acredito que é um dos pontos essenciais para se pensar economicamente em viabilizar, né, talvez investimentos, né, doutor Dodge? Vou pedir para o senhor explanar aí essa questão, por quê? Porque a gente recebeu várias reclamações que há uma falta de comprometimento, principalmente do poder público municipal e do Estado, com relação a trazer melhorias para investir nessas questões dos barcos. Com todos os avanços que nós tivemos, mas eles têm dificuldade por conta daquilo que o Nonato já explanou: combustível, falta passageiro, às vezes ao poder público que está ali, o gestor, ele direciona boa parte da carga dos passageiros para um grupo dele, que é o nosso caso, nosso prefeito é dono de embarcação. Então fica, Nonato, difícil realmente competir com, com grupos que são desleal, porque é difícil. Você sair com um barco, armar ele, com combustível, com alimentação, né, com vários funcionários, é um custo. Fala um pouco aí, doutor Dodge, que você também tem um conhecimento, que você sempre está viajando em barco aí. Vamos aproveitar esse gancho aí do Nonato. Eu acho que uma coisa importante, a gente precisa falar nisso, sabe? Porque nós somos de Itapauá e muitas coisas que acontecem aí são da nossa conta. Ou que alguém goste ou que não goste, elas são da nossa conta, né? Verdade. Então, eu passei por algumas situações pessoalmente e vi outras também que eu assisti. Eu assisti, por exemplo, uma vez, chegar uma pessoa em Itapauá com um carregamento de cerveja e a cerveja dele tinha um preço bom. Ele começou a vender. O gestor da época, sabe o que fez? Ele atrasou o salário 1 mês e meio e o rapaz que levou a cerveja faliu, porque ele não era do grupo do prefeito, né? Então, assim, quando eu produzia açaí aí em Itapauá, na época, eu tinha 500 pés de limão Tahiti. Dava para abastecer a cidade de Itapauá, de Canutão e talvez até de Lábrea. O prefeito nunca se importou em apoiar aquele agricultor que estava lá, querendo vender a produção dele, porque o cara achava que a prefeitura era dele. Nós temos esse problema em Itapauá, do prefeito achar que o município é dele e que só vai vender ou só vai comprar quem ele quiser. Isso é uma coisa que vem Um acontecendo ao atraso para o longo da município, história do né? município. Pensar dessa Os forma. prefeitos, eles não conseguem separar o pessoal do que é importante para o município, entendeu? E isso prejudicou o município ao longo do tempo. E agora, eu vou dar um exemplo que eu considero o pior. Como se não bastasse, tem 2 exemplos que eu vou citar. O do açaí, quando uma vez nós chegamos com o prefeito para oferecer o açaí lá do sítio para vender para merenda escolar, e ele disse: não, isso foi num evento, foi público. Nós oferecemos o açaí, o prefeito virou e disse: não, porque açaí suja a roupa das crianças. Olha a desculpa que ele encontrou para não comprar o açaí que nós produzíamos. Essa é uma. O outro exemplo é o exemplo que eu considero um dos caras mais inteligentes que tem aí em Itapauá. É meu amigo. Esse cara ele construiu o maior barco já feito na Calha do Purus, chamado Lindalva Maciel. O cara construiu esse barco em cima de 4 boias, no meio do rio. Sabe o que é isso? O cara fez o maior barco já construído na Calha do Purus em cima de 4 boias, o barco Lindalva Maciel. Depois que esse cara terminou de fazer o barco, ao invés do gestor da prefeitura, do prefeito ajudar e apoiar para que ele conseguisse, ele empregaria 50 ou 100 pessoas na construção naval. Fizeram foi perseguir o cara para ele parar de construir, porque ele estava crescendo muito. O que ele fez? Ele parou de construir e o município perdeu a oportunidade de ser hoje o maior construtor naval da Calha do Purus. Hoje, essa pessoa podia estar construindo botes de alumínio, barcos de ferro, fazendo barcos, esses navios de ferro, e vendendo para o Brasil inteiro ou para a Calha do Purus. Então, esse tipo de coisa, nós não podemos permitir que aconteça. E aqui, eu chamo a atenção aqui para quem coloca esses caras no poder, e são as pessoas, somos nós que elegemos essas pessoas. Nós temos que ter muita atenção por Verdade, causa doutor disso. Dodge. Esses exemplos, eles Eu vou precisam até. servir de exemplo para nós, para a gente não deixar isso acontecer. É importante, doutor Dodge, nós explanarmos também que realmente viajar para o Purus é difícil. Há aí, né, uma previsão aí em cima de estudos, né, do que possamos ter uma das secas aí
Uma das maiores das secas, maiores né? secas com relação ao do ano passado. No ano passado, inclusive, eu viajei no Lindalva e teve que ficar mais abaixo um pouco da cidade e vir num barco que carrega boi. Foi realmente Eu acho que um foi momento difícil, muito difícil. mas foi um esforço de todos os barcos de não pararem a linha. Tapoá não tem outro acesso a não ser aí via, né, fluvial. Eu acredito que para vir de avião só para quem tem recurso, só a prefeitura realmente. Mas eu quero concluir essa parte aí, a gente está no bate-papo, Dodge. Eu quero falar aí um pouco com o nosso amigo Nonato, porque o Nonato, ele envia a maior parte das suas vendas para esses municípios, inclusive para o nosso município de Itapoá. E a dificuldade, Nonato, ainda é o custo, não é? Do transporte desses materiais, né? Me fala um pouco aí, porque o Nonato ele abastece a Foz e outras comunidades aí. Fala um pouco aí, Nonato, como é que é a dificuldade para o comerciante, né? Às vezes leva dias, né? E fora os custos, né? Na verdade, a questão dos dias, né, do transporte para chegar até as comunidades e nas cidades de Tapauá e Labra e Cantama, isso é o povo já até acostumou, porque sabe que realmente não tem outra forma. Mas o que tem a dificuldade do empresariado é a questão dos valores, né? Você vê que tem barcos que cobram valores exorbitantes em determinadas encomendas, né? Não existe uma tabela disso ou daquilo. Mas eu até fico pasmo com as situações, porque o empresário do ramo de navegação ele não tem apoio nenhum, né? Você vê aqui em Manaus, nós temos, né, os empresários do transporte coletivo que são subsidiados pelo óleo diesel. O poder público subsídia. Mas o transporte no Amazonas, e eu chamo a atenção não só da Calha do Purus, do Amazonas de um modo geral, é os nossos rios. As nossas estradas são os nossos rios. Eu não tenho nem noção de quantos barcos, né, navegam nos rios do Amazonas. E ninguém tem essa parceria do governo de ter um incentivo na questão do óleo diesel. Né? É ferra ferreiro, realmente o óleo diesel é caro, se torna cara a questão logística. E o empresariado tem essa dificuldade. E esse repasse vai para quem? Para o consumidor final. Por isso que os produtos se encarecem. Você tem uma noção das coisas, às vezes você consegue comprar um motor rabeta, por exemplo, que eu trabalho com uma venda de motores rabeta, em torno de 700 e poucos reais, e lá na ponta final ele vai sair por 1.000 e poucos reais. Por quê? Porque tem toda uma logística de valores, né, de frete. Então, meu amigo, o grande gargalo hoje na calha do Purus, não só de Itapauá, é a questão logística. A questão logística para chegar nesses municípios, ela é muito dificultosa. Você tem uma ideia? Imagine, Itapauá, nós estamos falando que é 3 dias de viagem. Imagine Boca do Acre, né? Imagine Pauinim. Então, essa questão logística é muito difícil. Mas, voltando para a questão de Itapauá, e o doutor Dodge tocou num assunto que eu queria enfatizar, né? Inclusive mandar um abraço para ele, é nosso amigo Austin, né? Grande empresário, um rapaz que tem uma ideia brilhante, que conseguiu, né, em cima de 4 boias, construir o maior navio de transporte de carga de passageiro da Calha do Purus. E que esse cidadão não teve apoio, e que até hoje não teve apoio. Né? Inclusive, hoje, o sistema naval de Itapoá está falido. E era para ser um dos maiores do Amazonas. Você tem uma ideia, doutor Dodge? Eu, como empresário e distribuidor de pregos, varetas e pó, que essas situações aí da questão naval, eu já cheguei a vender para Itapoá uma quantidade muito grande. E hoje ela está falida, a questão naval de Itapoá. Por quê? Porque não tem o apoio do poder público. Né? Eu recebi uma denúncia semana passada de que um barco de um determinado empresário saiu de Itapoá com 4 passageiros, porque a opção tinha que ser viajar no barco que é da família, é do prefeito, é apadrinhado do prefeito, Nonato, e que ele sim tem que é viajar. Então, importante isso aí, é doutor muito Dodge. ruim, isso Eu é vou muito até dificultoso, essa aproveitar, já que percepção. é um bate-papo. Eu recebi essa denúncia também. Eu sou vice-prefeito, apesar de ser apresentador, mas eu acho desleal. A exemplo, o prefeito tem um barco que ele encostou. Hoje ele está com ferryboat. E é muito desleal. Da parte do prefeito é vergonhoso para nós. Eu faço parte da gestão, mas não tenho autonomia, Edu. E hoje, inclusive, era para o barco dele ter saído, o ferryboat, mas ficou lá em Manaus porque, segundo informações, está aguardando aí os alunos que foram fazer a prova aí. Mas é muito desleal.
Se ele não tem uma rota, ele não sai o sábado, por que que ele ficou? Ele está favorecendo o barco dele porque não existe outra, né, informação que possa justificar. Se o barco saiu sábado, ele tinha que ter saído. Aí ele ficou para favorecer o barco dele. Por quê? Porque as pessoas não iriam ficar naturalmente um barco que tenha uma linha já fixa para sair o sábado. E ele está, né, tirando aí a competição deslealmente. Por quê? Porque os outros barcos vão deixar de pegar esses passageiros. Mas como é a prefeitura que arca, é muito fácil, Nonato. Então a gente sabe que no interior, eu acredito que não é só Tapauá, Edu, não podemos ser desleal nesse sentido. Mas é triste, né? Por quê? Porque os barcos, eles precisam de X valor para armar uma viagem. É 12 tambor, salvo engano. Então um tambor, se eu não me engano, tá quase R$ 2.000, né? De diesel. Fora rancho, fora funcionário que ele tem que pagar. E fora a manutenção do barco. Então, assim, a prefeitura hoje, de fato, Nonato, é um dos órgãos, né, que mais custeia, né, passagem. Ou é com o TFD, ou é justamente com carga. Mas há sim um favorecimento. Infelizmente, nós temos que cobrar isso, Dr. Dodge, dos órgãos de controle, Ministério Público, da Câmara e do próprio povo. O povo, ele tem que estar ciente de que ele é o maior fiscalizador. Mas fica aí nossas, né, explanações, Dr. Dodge, Dr. Nonato. Desculpa, Nonato, né? Estou chamando Nonato de doutor também. É porque eles são parecidos, né? Dá para confundir. Naka, Vamos lá. uma coisa que Dr. Dodge, é isso mesmo? Quem que fiscaliza aí essa questão aí de favorecimento? Porque, ao meu ver, eu estou vendo aí um favorecimento. Não é isso, Dr. Dodge? Ou me permita aí levar aí na brincadeira aí a parte que vocês dois se parecem aí. Olha, voltando à questão lá do transporte, deixa eu voltar na questão do transporte rapidinho para dizer Tá o bom, seguinte. Primeiro, voltando à questão lá da construção desse barco, esse barco ele foi desenhado para andar em lugares rasos. O Oster é tão inteligente que ele desenhou esse barco, ele construiu esse barco para andar em lugares rasos. Então, isso aí já é uma coisa, é muita inteligência do cara. Depois disso, eu quero tocar na questão do transporte especificamente. Por que que é caro colocar as coisas em Tapauá, Canutama e Lábrea? Por que que é caro? É simples, porque esses municípios, eles não têm balança comercial. A balança comercial desses municípios é incrivelmente desproporcional. O barco só ganha dinheiro quando ele leva alguma coisa de Manaus para Tapauá, ou para Lábrea ou para Canutama. Ele não ganha nada vindo de lá para cá. O que ele traz de lá para cá? Ele traz alguns milhares de peixe e talvez uma castanha, quando tem. Ele não tem uma produção, os municípios não têm produção para mandar os barcos cheios de carga no sentido inverso, do município até Manaus. E é por isso que fica caro transportar. Agora, vamos lá. Que tal se nós mandássemos os barcos cheios de filé de peixe? Que tal se nós mandássemos os barcos de volta com milhares de polpa de Tucumã, de sacas de Tucumã? E aqui, eu estou falando em Tucumã, parece uma coisa besta falar isso. Mas eu estive numa cidade, o Nonato estava comigo. Eu viajo essas cidades daqui ao entorno de Manaus com muita frequência. E aí eu estive no município do Careiro, tem um empresário lá, Tanaka, e eu vou fazer uma entrevista com ele só para vocês, e vou mandar aí para o programa para vocês colocarem. Esse rapaz, ele compra Tucumã do Brasil, de onde estiver no Brasil, ele compra. E ele me disse que essa semana que passou, uma saca de Tucumã chegou a ser comprada por R$ 1.300. Você sabe o que eu estou falando? Uma saca de Tucumã, que a gente não valoriza, que a gente não dá nada por ele. A saca passou a ser comprada por R$ 1.300. Então, o problema é que os nossos gestores, eles não entendem, eles não sabem e eles não dão valor ao produto nosso, aquilo que é nosso. Olha, se nós mandássemos Tucumã, se nós mandássemos os barcos cheios de açaí, se nós mandássemos os barcos de volta para Manaus com o nosso produto, o preço do frete baixaria, porque ele ia ter o empresário da embarcação ia ter como ganhar dinheiro vindo para Manaus e com isso ia baixar. O nosso problema é que nós não temos balança comercial. Tudo que nós compramos vai de Manaus e nós não vendemos nada para Manaus. Com raras exceções, a gente vende um pouquinho de açaí e um pouquinho de peixe. Esse é o nosso problema. Doutor Dodge, vamos aproveitar. Nós tivemos aí durante a semana
Edu, uma enquete, né? Aliás, uma não, várias, né? Várias enquetes aí que tratam de alguns assuntos e a gente está tocando um deles aqui, que é a logística, né, Edu? Eu acredito que é importante explanarmos aí rapidamente. Eu sei que o tempo é rápido, quando a conversa é boa, a gente passa rápido, né, Edu? Sim, na verdade passou bem rápido mesmo. Bem rápido, né? É importante a gente fazer vários, né, debates daquilo que para alguns é ataque, mas eu vejo como uma crítica, que alguns também acreditam que não existe crítica construtiva, mas eu acredito que existe. O intuito da crítica é melhorar aquilo que realmente não tá indo bem, né? E aí eu vou pedir pro Edu aí falar um pouco sobre essas enquetes e cada ponto da enquete, Dr. Doge, Nonato, a gente vai poder explanar um pouquinho aqui, tá bom? Mas fiquem à vontade aí, a gente vai deixar de ser informal nesse sentido, né? A gente ainda tá aprendendo. Dá pra tá com elas aí? Sim. Eu tô com algumas aqui. Deixa eu ver aqui. A gente fez uma enquete. Esses dados são coletados direto pelo nosso Instagram, né? A gente lança, Dr. Dorje e seu Nonato, lança questionamentos, né? Para a população, especificamente para a população. E é eles que trazem esses dados. É eles que vão lá e votam. Tá bom? Sendo bem Isso claro aqui que a gente deixar bem claro não isso, divulga, tá? né? Números para evitar, né? Até muitas das vezes perseguição, porque às vezes a gente faz um trabalho e busca ser o mais sério possível, Dr. Doge, mas sabemos que existe ainda uma questão política, né? Por conta de eu ser vice-prefeito, não sei se é isso, e por conta da gente sempre fazer oposição àquilo que está errado, não a gestão. Nós somos opositores àquilo que nós não concordamos. Fica à vontade, lê aí, Edu, que é importante passar para eles aí essa A enquete. primeira que está aqui comigo é com relação às políticas públicas que mais interessam ser discutidas, né? O que mais a população queria que fosse discutido. E eu vou falar aqui somente em porcentagem, 61% pediu para falar sobre saúde. Essa foi uma das primeiras enquetes. O restante? 20%? Vamos. Ah, tá. Você quer ver o restante? Tá. Só para adiantar logo aí 61%. para os nossos telespectadores, né? Para eles terem uma ideia de como é Sim, que a sim. população de Itapoá está pensando. Apesar de ser uma enquete, Edu, mas a gente entende que há um número razoável dos nossos seguidores que, na sua maioria, diretor, é o que? 97% do município, dos seguidores, que nós temos aí quase 3 mil, né? 2.300 para ser preciso, né? 97% dos seguidores do nosso Instagram são do município, Né? tapauense. Pois é, continuando. 61% pediu pra gente falar sobre saúde, especificamente sobre saúde. 20% sobre segurança. 12% sobre infraestrutura. E teve ali uns 7% de outros, né? Abordar outros assuntos também. Então vamos falar um pouquinho, pode ser, doutor Doge? Tá nos ouvindo aí bem, Nonato? Tadaca, antes de entrar na questão da saúde aí, que eu acredito que vai ser Fique à o vontade, tema, Nonato. eu queria só concluir a questão da logística aí e pedir atenção do Ministério Público, né, na pessoa do promotor e da Câmara de Vereadores, que são eles os fiscais, né, para essa denúncia que eu recebi, né, sobre a questão dos barcos, da questão do barco que hoje é aliado aí do prefeito ter esse privilégio. Eu quero saber por que, que o empresário que ganhou a licitação, que é milionária essa licitação do transporte público, né, ele não faz essa divisão dessas passagens, principalmente das pessoas que precisam de tratamento de saúde, que são os FT, fora do município. Tem que esperar o barco que é aliado do prefeito para poder essas pessoas se deslocarem até a capital ou para outra cidade. Então, o Ministério Público tem que procurar saber, e essa licitação é milionária, né? Ela é milionária, né? Inclusive, no começo dessa gestão, existiu muita abordagem sobre isso, porque essa empresa que ganhou essa licitação era uma empresa que talvez não tivesse a competência para gerar essa questão desse recurso. Era uma licitação milionária e a empresa era uma empresa de iniciantes, com capital bem pequeno, mas mesmo assim essa empresa é a empresa na qual eles, pelo menos em papéis, prestam conta. Né? Isso é uma denúncia gravíssima,
né? Porque as pessoas estão, uma grande maioria, são prejudicadas com o atendimento médico em Manaus, até porque tem todo um cronograma em Manaus, que é a famosa fila do X-Reg, né? Que a maioria do povo está para lá e vem para cá baseado nesse atendimento do X-Reg, e às vezes perde as suas consultas, perde os seus exames, porque não deu para sair do município, porque naquela semana não era o barco que deveria vir, que era o barco alinhado ao grupo político do prefeito, que hoje está gerando aí os recursos do município. Isso é um absurdo, isso me indigna, porque eu ajudei a colocar esse gestor no poder, e fico revoltado com isso, porque a população de Itapá não merece isso. O povo merece um gestor que seja parcial, né, que faça acontecer. Então, eu quero que essa denúncia chegue aos ouvidos do Ministério Público, e chegue aos ouvidos da Câmara, que o povo tome providência, que continue denunciando, né, porque isso é um absurdo. Uma gestão que não tem transparência na prestação de conta dos recursos que é gerida. Obrigado, Nonato. Eu acredito que, por coincidência, eu sou vice-prefeito, não poderia deixar de me explanar, apesar de ser apresentador. Dr. Doge é advogado e foi advogado do nosso partido, foi secretário. Nonato foi secretário. Realmente, ele tem moralidade e moral para fazer esse tipo de comentário e cobrar. Então, Nonato, eu vou adiantar um pouco para você que não dá para esperar pelos órgãos de controle. Nós já vamos aí para 3 anos e 6 meses. Esperar pelo Ministério Público é enxugar gelo. Esperar pela Câmara é enxugar gelo. Com todo o respeito que eu tenho aos órgãos de controle. Eu estou lhe falando isso com a plena convicção de uma pessoa que já está cansado de ir no Ministério Público falar com o nosso promotor. Com todo o respeito ao trabalho dele. Tudo acaba em pizza. Só existe uma forma de mudarmos a realidade do nosso país, do nosso estado e no município de Itapoá. É através do voto. As pessoas têm que se conscientizar. Elas têm que saber realmente analisar e votar. Eu sou suspeito, porque eu sou vice-prefeito e nós ajudamos a colocar o prefeito no poder e hoje a gente está sofrendo uma consequência de nossas escolhas, Edu. Então nós vamos criticar, mas esse fato aí de passagem, de TFD, nós sabemos que essas empresas, vou até explanar aqui como suspeita, essas licitações direcionadas, nós gastamos quase 3 milhões entre TFD, transporte TFD que a gente fala, gente, as pessoas que vão a tratamento e retornam a Manaus. É a prefeitura que paga o custo dessas passagens. Tanto do acompanhante, Edu, como do doente. E nós temos aí o transporte de cargas, que também a prefeitura paga. Você pega isso tudo, soma, vai dar quase 3 milhões por ano. Se não der mais. E, de fato, existe sim um direcionamento aí, por parte do gestor. É só olhar os barcos que prestam serviço aí pro grupo dele. Pergunta se hoje tem algum funcionário dessa empresa que ganhou a licitação. Não tem. Quem cuida é o próprio gestor, através do seu secretário, dos seus irmãos. Eu desafio, inclusive, aí os órgãos de controle a investigar. Mas a gente sabe que não vai dar em nada. Então, eu acredito que tem situações, Renato, que não está ao nosso alcance. Você está certo. Você fica revoltado. Agora imagine eu como vice-prefeito. Eu estou acostumado aí nessa prefeitura. O prefeito está para Manaus. Está lá fechada. Quem manda é os irmãos. Aqui é uma terra sem lei. Aqui a lei é de quem está no poder, quem está com dinheiro. E quem manda é o executivo. A Câmara é meramente uma extensão do executivo. Ela faz o que o executivo determina. A Câmara não é independente. Tá bom, Nonato? Então fica aí meu posicionamento com relação a isso, a minha crítica, meu comentário. Doutor Dodge, quer falar alguma coisa, doutor Dodge? Fique à vontade aí. Que nós vamos, inclusive, liberar aí, Matheus, uma matéria que trata sobre essa questão da saúde. Eu acredito que após o comentário vai falar alguma coisa, doutor Dodge? Como advogado aí, só tem alguma orientação a nos dar para evitar aí futuras ações, que eu já estou acostumado, doutor Dodge, com ações aí por parte aí de alguns vereadores, Tanaka, inclusive, e de alguns secretários. Alguém me perguntou, ainda hoje à tarde, alguém me perguntou e disse para mim o seguinte: uma pessoa me parou na rua e disse: olha, como é que você critica o administrador do município atual se você ajudou a eleger ele? A pessoa me fez essa pergunta. Eu disse o seguinte: o que eu quero dizer agora, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse à tarde. Falei: olha, eu ajudei a eleger o atual gestor sob
o acordo de que nós teríamos a metade das secretarias para administrar com a nossa ideologia e a nossa competência. Nós concordamos com ele, ele concordou que nós administraríamos junto com ele o município de Itapauá. E aí, nós criticamos hoje porque ele não teve a hombridade de cumprir com o acordo que ele mesmo concordou. Nós fizemos o acordo na frente, inclusive, de pastores aí, de pessoas que são conhecidas, não é? Então, eu critico porque ele não teve a hombridade de cumprir com o acordo. E olha, na política, a política ela não admite esse tipo de comportamento. A pessoa que não cumpre com o acordo na política, ela não vai muito longe. Então, nós não estamos aqui fazendo críticas por aquilo que ele está fazendo coisas que ele faz porque ele se recusou a cumprir com aquilo que nós tínhamos orientado a ele mesmo. Nós tínhamos um acordo. Nós não, jamais, esse grupo político aí, que estaria junto com ele na administração, concordaria em ver pessoas deixando de pegar o barco normalmente para eu acredito que são tantas situações, doutor Doge, que a gente poderíamos explanar, mas eu vou pedir encarecidamente que a gente só vamos liberar uma matéria. Eu acredito que o tempo, né, ele é muito curto, né? Mas eu acho que o seguinte, eu acredito que oportunidade, essa conversa, né, Edu, tem que se continuar por mais tempo. Então, só fique à vontade aí para concluir com o próprio Nonato. Aí, depois que vocês concluírem, aí a gente posta a matéria, tá bom, Matheus? Eu só acho que o atual gestor perdeu a oportunidade de ter pessoas muito qualificadas para ajudar na administração dele, para ver o município melhor, sabe? Ele optou por abandonar o acordo que ele tinha feito e aí o município perdeu muito. E aí não se trata de o Dorgival ou de o Nonato, de A ou B ter perdido. Quem perdeu foi o município. E a gente não elege ninguém para fazer o município perder. Nós não podemos eleger alguém para o município perder. Nós temos que eleger pessoas que façam com que o município ganhe, não é? E aí esse rapaz, o atual gestor, ele acabou perdendo essa oportunidade. Ele abriu mão de ter pessoas que faziam bem para o município próximo dele, infelizmente. Doutor Doge, vou lhe interromper rapidamente, porque essa enquete que foi feita aí, que o Edu já explanou aí alguns números, 61% da população de Itapauá quer que a gente fale sobre saúde. E a gente poderia falar sobre várias questões aqui que a gente não concorda com o que está acontecendo na atual gestão. Até porque nós temos moral, não temos rabo preso com ninguém, e a gente não tem aqui que passar a mão na cabeça de ninguém. Pode ser do Ministério Público, pode ser do Legislativo, pode ser de quem quer que seja. Se ele se sentir no direito dele que ele foi prejudicado, se ele achar que nós não demos o direito ao contraditório, fique à vontade. O podcast aqui está aberto ao prefeito, ao secretário de saúde, ao Ministério Público, para prestar esclarecimento. Nós somos livres aqui, é por isso que o nome é Itapauá Livre. Se o prefeito se sentir que deve trazer esclarecimento, se ele tiver coragem e moral para isso, e argumento, né? Fique à vontade para vir aqui no podcast, ele ou qualquer vereador. Eu acredito que aqui não é uma extensão da prefeitura, ao qual a gente não tem direito de falar, e muito menos a Câmara, que lá na Câmara só fala realmente quem faz parte da ditadura lá, porque eu já estive lá na Câmara e para falar, você é interrompido. Aqui não, Nonato, aqui você é livre, você fala o que você quiser, o que você achar. Portanto, que não ofenda, não chame palavrão. Eu acredito que esse é o nosso intuito. Tá bom? Então eu vou pedir para o Matheus liberar uma matéria aí, que inclusive a gente acompanha em redes sociais, no nosso Itapauá Livre Oficial, que é um grupo que a gente tem aí, de WhatsApp e outros grupos. E aí a gente recebeu alguns vídeos aí, a gente vai postar aí para a gente discutir sobre essa questão da saúde. Papel higiênico não tem em Itapauá, não tem nada, só lixo aqui nesse hospital. As máquinas para o pessoal estar no balão é assim, ó, todo tempo esculhambando, eu passei a noite todinha sentada.
Desliga, liga, desliga, liga. Daí é pra torcer pro Tapauá. Papel higiênico meu irmão foi comprar, por isso que tem dentro do banheiro. Postamos aí um dos vídeos aí, Dr. Dodge, não sei se deu para o senhor acompanhar aí, mas o Nonato, uma, né, paciente reclamando aí desse aparelho respirador aí lá do hospital. Acredito que por falta de manutenção, né? Por falta aí de um atendimento digno. E olha que nós temos aí no hospital, né, vários aparelhos. Inclusive nós temos aí aqueles que foram adquiridos no momento do Covid. Mas tem um outro vídeo, Matheus? Libera aí o outro também pra gente só... Que aí a gente já não corta mais. Uma outra reclamação que tivemos aí essa semana. Nós estamos aqui, ó. Olha a situação da mamãe, nossa bagagem tudinho. Tá o Alex aqui, ó. O rapaz que tá representando aqui a saúde. A mãe tá com a pressão 16, tá? Por 10. E nada da ambulância chegar. E tu vê a situação. Ok? Deu pro senhor ouvir aí, Dr. Dodge? Não, eu tô sem áudio Ah, tá. dos Mas deu pro senhor vídeos. ouvir a matéria? Porque Sim. realmente ele tá na transmissão, né? Bom, vocês não tiveram acesso aos áudios aí da matéria, mas se trata aí de uma reclamação justamente do atendimento médico que nossos pacientes que vão para Manaus recebem por parte aí da prefeitura, e a outra é aqui no próprio hospital, Ana Tereza Pociano, né? Isso. É importante a gente deixar claro aí para a diretora do hospital, enfermeira Ilma, né? Que inclusive eu até questiono aqui, doutor, antes do senhor entrar no assunto, mas o Nonato, que o CINES é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, é um cadastro que é feito para todos, né, locais que prestam saúde, principalmente saúde pública. A UBS ela tem um cadastro desse, o hospital tem, a própria Secretaria de Saúde, e nesse cadastro você lá tem o relatório de todos os profissionais que atuam dentro daquela repartição ali. E dentro da nossa, né, informação repassada pela própria Secretaria de Saúde ao CINES, nós temos reclamado isso faz tempo. Inclusive eu já cheguei a reclamar para o próprio promotor do município, Dr. Bruno, levei lá, a questão de atualização da informação. Porque nós temos duas leis que não são cumpridas aqui no nosso município, Dr. Dodge. Uma é a transparência e a outra é a informação através do portal que é da transparência. Nós temos duas leis. Uma que trata somente da transparência, que todo gestor público ele tem que ter mecanismo que levem à transparência dos seus atos. E nós temos uma obrigação que inclusive é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, que é o portal da transparência. Nós temos hoje a Câmara, que tem que ter esse portal, e a Prefeitura. Mas se você acessar qualquer um desses portais, eles faltam muitas informações. Aí a pergunta que fica aí, doutor Dodge, para o senhor e para o Nonato, que acompanham a vida do povo de Tapauá, vocês sempre estão viajando. Essa reclamação aí, você ainda agora tocou num ponto que a gente tem que cobrar realmente, que nós trabalhamos para eleger o prefeito, para colocá-lo no poder, mas a gente vê o descaso. E nós estamos aí a caminho de outra eleição, de outros pretensos candidatos, que eles possam estar acompanhando aí para ver a realidade do município. E para a própria população se conscientizar, porque o que a gente vê aí nas redes sociais, Edu, é mutirão, é propaganda de que isso tá bem, aquilo tá bem. Aí eu vou concluir para deixar vocês falarem, senão eu falo muito. A priori nesse momento, e vou mais além. O senhor sabia que o nosso relatório com relação ao atendimento do hospital não está sendo feito pelo município? Depois eu vou passar para o senhor aí alguns dados. E eu vou deixar, inclusive, em aberto para perguntar aí para a nossa diretora do hospital, para o nosso secretário Caio, por que não está sendo passado esse relatório e como é que eles chegaram a essas informações de que nós tínhamos aí na fila de espera com relação ao mutirão que nós tivemos aí, Edu, de cirurgias eletivas, de que nós tínhamos uma fila. Se o cara não consegue alimentar um sistema ao qual nós temos perdido repasse por conta de não alimentar, como é que ele sabe quantas pessoas nós temos para operar? Não há transparência, doutor Dodge, inclusive de quem foi operado, quem foi as pessoas, de onde era, da comunidade, qual tipo de cirurgia.
E o que a gente vê é muita propaganda e marketing. Inclusive, o próprio Ministério Público já exortou o nosso gestor com relação à propaganda pessoal, ou seja, a autopromoção pessoal, que virou aí uma ação de civil pública que acabou em pizza. Fique à vontade, doutor Doge e Nonato. Tanaka, tá me ouvindo? Tô sim, doutor. Tanaka, Fique à vontade. no tocante à questão aí da Vou até transparência, pedir pro Matheus deixar na geral aí, que eles vão ter um retorno. eu estive em Tapauá no ano passado com o ex-deputado federal, delegado de Polícia Federal de carreira, delegado Pablo, que na primeira mutirão de cirurgias, né, foi uma emenda parlamentar daquele ex-deputado que, através de um pedido seu, que eu estava R$1 presente milhão. naquele Lembro, dia, assim, ele dessa destinou emenda. ao município de Tapauá R$1 milhão. E o incrível é que a população só veio saber a verdade dos fatos porque nós estivemos na rádio local e eu toquei no assunto e disse quem era o pai da criança. O segundo mutirão de cirurgias e o terceiro mutirão de cirurgias, eu não sei de onde veio a verba. Mas né? deixa eu só Aí nós lhe estamos explanar que o primeiro mutirão ele gastou menos de 500 mil, tá? Ficou 500 mil, que inclusive esses mutirões, o Dr. Doge tem mais conhecimento de causa, eles já estavam planejados desde o ano passado. Eles foram protolados, é isso? Eu acredito que é isso. Ou seja, atrasados para esse ano, porque é um ano de eleição. O que acontece? Se você ir lá no portal da transparência, não tem nenhuma informação com relação à empresa que ganhou a licitação, aos valores. Não tem, doutor Doge. O que fizeram? Adesão a uma ata, aí publicaram somente no Diário Oficial. Como é que nós vamos fiscalizar os gastos públicos? Cadê a Câmara para cobrar isso? Por isso que eu digo que a Câmara, ela fala muito em parceria com o Executivo. O vereador confunde o papel dele. O papel do vereador é dois. É simples. Legislar sobre lei e fiscalizar os gastos públicos. É só esse o papel. O vereador aqui, ele quer ser secretário, ele quer saber o que o vice está fazendo, ele está mais aqui para me fiscalizar do que para fiscalizar o Executivo. Desde o início do nosso mandato, Nonato, o senhor sabe disso, mas o Doge, nós buscamos trabalhar. Aí o presidente atual da Câmara, nosso, com todo respeito, ditador, vereador Epaminondas, foi o primeiro a me fazer um ofício perguntando da onde está. Eu não sei se o senhor lembra disso, doutor Doge. Eu fui, inclusive, notificado através de ofício, cobrando com 2 semanas. Quem é um idiota, desculpa a palavra, que vai cobrar de um prefeito que não está nem em exercício, que eu nunca fiquei como prefeito em exercício nesse município, para ele prestar esclarecimento se houve licitação. Meu amigo, nós não tínhamos nomeação nesse momento nem de pessoas com relação ao quadro que iria cuidar da licitação. Então é difícil. Às vezes a gente está aí com vereadores que não conhecem nem de lei. Então por isso que eu digo, doutor Doge, para a população acordar e eleger nessa próxima legislatura aí pessoas que realmente tenham capacidade, pelo menos conhecimento de causa. Então, só para resumir, para deixar vocês falarem, por coincidência, como eu sempre digo, eu sou vice-prefeito e eu não vou me ater aí para não falar, mas, de fato, existe sim muitas irregularidades, eu vou deixar vocês à vontade para falar, principalmente nessa área da saúde. Mas continuando, então assim, a segunda mutirão de cirurgias e o terceiro, eu não sei de onde veio os recursos. Você disse que ficou protolado, enfim. Só se vê propaganda de que a prefeitura está fazendo. Legal, a prefeitura está fazendo, mas os recursos de onde estão vindo? São recursos próprios da prefeitura? São recursos de emendas? Quem foi o deputado? Quem foi o senador que destinou? Porque é bom que se dê nome aos pais da criança, porque nós estamos num período que vai começar agora uma nova eleição. Né? E aí todo mundo quer se aparecer. Eu lembro que no começo da gestão, e foi muito louvável você frisar agora, o atual presidente da Câmara lhe intimou porque queria saber de onde tinha vindo a licitação para a reforma do hospital. Veja só que absurdo. Nós estávamos há menos de 10 dias Sim, que tínhamos recebido a prefeitura, né?
E a preocupação do, então, na época, apenas vereador, era de querer saber de como que ia ter sido feito, Não dentro da era preocupação, legalidade. não, Nonato. Tô E lhe por cortando, que não que era esses 3 preocupação. anos e pouco que se Era passaram, perseguição mesmo, não era e eles preocupação. não fizeram nada? Nunca foi Por preocupação. que esses 3 anos e pouco que está da administração não se Porque se vê fosse nada? preocupação, ele tava cobrando As agora do licitações que atual, são feitas, todas elas são direcionadas. né? E Se ninguém fosse vê a preocupação, ele prefeitura, tava cobrando do atual. aliás, Pergunta se ele ninguém vê cobra. a Câmara, uma providência nenhuma. Isso já é a prova de que estavam perseguindo, porque quem estava lá fazendo o serviço era o secretário de obra Doge. Quem estava Sim. fazendo a obra, E outra coisa, o tocando material lá que na foi frente, usado foi era o todo o material vice-prefeito. deixado pela antiga gestão. Vamos ser sinceros, doutor Doge. Quando nós chegamos na prefeitura, tinha muito material no almoxerifado, Edu, muito. Nós não gastamos nenhum recurso, até porque eu não sou ordenador de despesa. Então é importante esclarecer, já que você está entrando no assunto, Nonato, que você era secretário de comunicação e acompanhou esses trabalhos. Nós fizemos a reforma lá do hospital, fizemos a reforma daquela casinha lá do aeroporto e fomos embargados. Inclusive pelos vereadores aí, não vou dizer que foram todos, mas o próprio vereador Epaminondas foi um dos primeiros aí a dizer que eu estava colocando funcionários na Câmara. Mas na verdade isso foi tudo aí um boicote ao trabalho de vocês, ao nosso trabalho. E a gente sabe que existe aí uma perseguição indireta. Fica à vontade, Nonato, que eu vou deixar você falar. Prometi que ia deixar você falar, mas o nosso doutor Doge aí. Só para me concluir, falando ainda das cirurgias, né, os 3 períodos aí que fizeram as cirurgias eletivas, eu quero parabenizar, né, quem realmente foi o idealizador, né, e agradecer ao ex-deputado federal, delegado Pablo, porque foi dele que veio a emenda do primeiro mutirão de cirurgia, R$1 milhão. E gostaria de saber quem é o pai da criança dos outros 2, né, mutirões de cirurgias. Mas uma coisa que é muito grave, a gente tem recebido, mesmo distante de Itapauá, mas a gente tem as redes sociais, e a gente recebe denúncias todo dia de Itapauá, é sobre essa questão desses pacientes que são transferidos a Manaus para fazer tratamento de saúde. Ora, eu sempre vejo pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, pessoas ligadas à Prefeitura, postando em suas redes sociais remoção de pacientes em aeronaves às UTIs do Estado. Como que se isso fosse um mérito. Eu fico envergonhado, porque isso significa dizer que a saúde no município é precária. A saúde no município não está funcionando. Porque no momento que é preciso de uma UTI aérea para trazer um paciente para Manaus, isso prova de que o município em si lá não tem a capacidade de resolver o problema do cidadão. E eu ouvi atentamente a entrevista do ex-prefeito Almino, onde ele disse que na gestão dele eles tinham 6 médicos cirurgiões e hoje apenas tem 1 no hospital, né? Hoje temos 1 médico cirurgião. E eu ouvi uma polêmica. Nonato, vou até aproveitar. Tem uma outra denúncia aí, Edu, que colocaram aqui no grupo. Vou até aproveitar. Tem um médico cirurgião e quando está no hospital ele está um pouco ocupado. Vou até aproveitar, vou pedir pro Matheus botar uma matéria aí que é polêmica. Eu até reconheço, né, a boa intenção do médico, do hospital, em operar uma cachorrinha, mas eu acredito que nós temos leis a ser cumpridas. E às vezes você levar para um ambiente hospitalar. Eu amo cachorro, eu tenho inclusive uma gatinha aqui que eu vou até chamar ela daqui a pouco para ela entrar, a Chiquinha, se ela quiser aproveitar, aparecer aqui no microfone, né, Matheus? E eu vou soltar essa matéria, doutor Dó, já entrando ainda nessa questão da saúde, que é uma cachorra que foi operada dentro de um ambiente hospitalar, o qual, pelo meu pouco conhecimento que eu tenho, é proibido, porque leva ali o risco à contaminação. Nós tínhamos gestante, nós tínhamos, nessa mesma semana, tido mutirão de cirurgias eletivas, e eu entendo que há, sim, uma irresponsabilidade por parte de quem está à frente do hospital. Poderia ter feito, eu amo cachorro, e eu tenho o maior carinho e respeito pelo médico, tá de parabéns. Mas a boa intenção, às vezes, ela pode estar levando ao risco de causar aí uma infecção hospitalar grave para aquelas pessoas que estavam lá, as mães, pacientes. Libera aí, Matheus, que eu acredito que não vai ter nenhum problema não. A diretora tem espaço aberto aqui, mas o secretário para prestar esclarecimento. Por quê? Continua.
Pinça aquele. Outra pinça, Dani. Outra pinça aquele. Rápido. Vai dar certo, né? Qualquer pinça, Dani, né? Abre, abre. Dr. Doge, Nonato, eu vou deixar vocês Olha, à vontade para fazerem aí suas manifestações, opinar. Eu reconheço que foi um ato heróico do médico. Inclusive, eu vou no futuro buscar esse hospital para fazer uma laqueadura na minha gatinha, na Chiquinha, que ela também tem esse problema, para ver se eu vou ter o mesmo atendimento dessa cadelinha aí com relação aos animais. Mas eu tenho uma opinião diferente, independente de ser um herói, que talvez, no meu ponto de vista, o heroísmo pode custar mais caro. É tanto que hoje a Covid é proveniente esse vírus de animais. A minha pergunta é, quem responde uma situação dessa aí, caso aconteça algo grave, se tivesse tido uma contaminação, as pessoas que estavam lá, as mães, as gestantes, até porque eles usaram um ambiente hospitalar para humanos, usaram aí materiais do hospital que poderiam estar servindo a população. Nada contra a cadelinha, que fizesse a cirurgia lá na casa deles ou na casa da dona da cachorrinha, da cadela, aliás. Eu reconheço aí que os amantes dos animais podem ter suas opiniões diferentes, mas a responsabilidade da parte de um gestor, de um diretor de hospital e de um secretário de saúde é com as vidas humanas. Eu pergunto aí a vocês que estão nos acompanhando aí na nossa live, deixe sua opinião aí a respeito, mande aí para os nossos contatos aí, tá bom? Pode ficar à vontade, doutor. Deixa eu pegar um água. Eu vou comentar essa questão aí sobre a avaliação do direito, tá? A administração pública, ela é regida por alguns princípios. Entre esses princípios, tem um princípio que diz que ninguém pode ser priorizado em relação ao outro. Ou seja, se eu faço uma coisa para você, eu vou ter que fazer para Mara. Se eu faço para Mara, eu tenho que fazer para o Nonato, né? Então, vamos lá. Eu estou tentando ser bem tranquilo, porque não quero usar expressões aqui do direito, mas o que acontece aí? Eu acho, em primeiro lugar, eu fiquei até emocionado de ver um animal sendo bem trabalhado aí e tal, fez uma cirurgia maravilhosa, eu conheço esse médico também, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, imagina se você, que já falou que o próximo vai ser o seu gatinho aí depois eu vou levar ela para fulano, o João, depois o Raimundo, porque se administra... Claro. Porque todos são iguais. Então, se o fulano teve a oportunidade de fazer a cirurgia do cachorro dele lá no hospital, o Beltrano também, você e eu e todo mundo vai ter direito também, porque a administração pública, ela não pode priorizar ninguém. Todo mundo vai ter direito. Imagina se amanhã chega uma fila de gente lá no hospital agora para fazer cirurgia de cachorro. Tem que atender, né? Então, assim, esse é um problema. Ter feito a cirurgia no animal é maravilhoso. Só que nós estamos aí diante da administração pública. E a administração pública, ela tem as suas normas, elas têm a maneira como ela se faz, né? Então, imaginem se amanhã chegar uma fila de gente com animais para fazer a sua cirurgia no hospital, porque o fulano fez um dele. É importante esclarecer que é atentar contra a saúde pública. Quando você faz uma cirurgia dessa dentro de um hospital público, você está assumindo um risco e uma responsabilidade. A minha pergunta é, de quem é a responsabilidade? É da diretora, é do secretário ou é do prefeito? Eu acho que é dos três. Por quê? Porque se há uma contaminação e algum paciente no futuro venha a falecer ou surja o vírus do Covid do cachorro, vamos dar um exemplo aí, quem que vai responder? Porque através de aprendizado, eu acredito que a pessoa, né, não aprendeu muito, né, com Covid. Esse é meu entendimento. Mas fiquem à vontade. Vamos ouvir o Nonato aí, que o Nonato tá afim de dar aí. Deixa logo eu terminar essa parte jurídica. Tá, a responsabilidade do poder público, a responsabilidade é objetiva. Então, quem responde por isso aí é o poder público.
O poder público é que vai responder objetivamente por isso aí. Agora, o poder público pode, ir regressivamente, eu não sei se eu consigo citar-me, o poder público vai poder ir atrás das pessoas que que praticaram algo que não deveriam, o poder público vai atrás dessas pessoas para elas também se responsabilizarem. Mas a responsabilidade objetiva é do poder público, entendeu? Nonato, fica à vontade. Eu quero parabenizar o médico, né? Eu acredito que é o doutor Antônio, não deu para ver direito aqui no vídeo, mas por ser ele o único cirurgião que eu creio que esteja aí em Tapauá, que quando eu estive aí há 10 dias atrás, foi quem eu vi, quero parabenizar ele por ter feito essa cirurgia nessa cachorrinha aí. Mas eu quero dizer ao gestor, né, e à Câmara de Vereadores, por que não aproveitar essa situação e fazer um projeto de lei para que se crie em Itapoá pelo menos um local para atender a questão dos animais, né? Porque aqui em Manaus, a deputada Joana Dark, a defensora dos animais, ela criou um projeto, segundo o governador, que foi em período de campanha, né? E o fazer hospital para o hospital veterinário, que era justamente para essa situação. Mas eu passo todos os dias ali, eu via que aquela obra não foi concluída, era só realmente uma questão eleitoreira. Mas eu quero chamar a atenção do pessoal de Tapauá aí, né? Os vereadores, façam um projeto, inclusive destine aí recursos para a questão veterinária, contrate médicos veterinários, leve para Tapauá profissionais capacitados e dê a eles um local de decência para que eles possam fazer esse tipo de cirurgias, esse tipo de atendimento aos animais. Mas eu quero parabenizar o médico, porque foi uma questão, para mim, heróica dele em salvar aí a vida desse animal. É verdade. Por outro Nonato. lado, Agora eu vou entrar eu na quero chamar a discussão atenção da diretora do hospital, e vou citar o nome dela, né? A minha amiga Ilma. Se ela permitiu fazer isso aí, nesse local, que não permita mais, né? Que não permita mais, porque não é um local próprio, mas que o poder público já contrate um espaço de urgência, porque tenha certeza, não vai ficar só nesse animal, né? Até porque a gente sabe que o animal deve ser de alguém apadrinhado aí, de quem está no poder, porque não é de um pobrezinho coitadinho, não, senão não tinha nem tinha sido atendido. Nonato, Porque as eu vou entrar na pessoas, discussão porque quando não eu são acredito que nós temos apadrinhados muita políticos, coisa para não tem esse investir tipo de na atendimento. cirurgia Imagine um animal. de seres humanos, nada contra os animais, mas nós temos aí muito a investir ainda na nossa melhoria da saúde pública do município. Eu acredito que nós temos que ter projeto de leis voltado para melhorar a nossa saúde. Vou deixar o Dr. Dodge falar também aí, e tô vendo o Edu calado, que ele não quer entrar na matéria polêmica. Mas é importante, né, verdade, Edu? Tem pergunta aí, Edu? Tem umas perguntas aqui para fazer. Vamos deixar os nossos entrevistados à vontade, que eu disse que eu não ia cortar o Nonato aí. Fica à vontade, Eu Nonato. sou muito suspeito para falar, porque eu também sou um defensor dos animais, né? Uhum. Então, para mim ele foi heróico também. Para mim foi heróico, independente. Não, eu acredito que ele é herói. Eu não tiro o fato dele ser herói, mas eu acredito que existe uma responsabilidade maior com as vidas. Sim, Eu não pois estou dizendo aí que o médico não foi herói, eu até parabenizo ele, mas o que eu estou dizendo aqui é a legalidade e as leis que tem que ser cumpridas. Não, eu entendo essas coisas, mas eu Né? sou suspeito para falar porque, mesmo tendo esse conhecimento, pela pessoa que eu sou e pelo comprometimento que eu tenho para com os animais, mesmo eu sabendo, se fosse a necessidade, eu faria do mesmo jeito. Independente de qualquer. Sim, mas quando você lei faz, ou você não. assume uma responsabilidade, não é isso, doutor Dodge? Fazer é fácil, agora tem que assumir a responsabilidade e as consequências, não é isso? Só que é um advogado, Tanaka, entre um pouco na causa aí. Edu, só uma parte aí para me concluir aqui a situação. No mesmo momento em que a gente parabeniza você como defensor dos animais e tal, parabeniza o médico, eu também sei que foi um momento dele aí, talvez muito foi coração, né? Mas ele cometeu um crime. Ele, médico, cometeu um crime. Ele não é capacitado, formado para esta área. Ele é formado para cuidar de seres humanos, não de animais. Ele não é um médico veterinário. Então, assim, também teve um outro erro. O ambiente em si não era um ambiente próprio. Então, é por isso que eu digo que eu quero chamar a atenção dos vereadores, eu quero chamar a atenção do próprio prefeito. Providenciem
um ambiente para que possa ter esse tipo de atendimento aos animais, contrate profissionais capacitados, contrate médicos veterinários para cuidar dessa situação, porque a questão veterinária hoje, a questão dos animais é muito grande. Nós sabemos que a maioria de casas hoje tem animal dentro de casa. Às vezes tem pessoas que não têm um filho, mas tem um cachorrinho, tem um gatinho. Então, assim, é louvável a situação do médico. Naquele momento, talvez a emoção dele, foi coração, ou porque era um amigo dele, mas ele cometeu um crime. Porque não era a alçada dele ele cuidar do animal. A alçada dele é cuidar de humanos. E que eu recebo denúncias todos os dias do atendimento desse hospital. Né? Todos os dias tem pessoas que me mandam mensagem, que são destratadas, que não são tratadas assim. Inclusive, lá atrás, eu lembro que o próprio doutor Marco Antônio foi embora de Itapauá por uma denúncia do vereador Epaminondas. Né? O vereador Epaminondas, na gestão passada, que eu acredito que era o prefeito Almino, ele foi um dos idealizadores de tirar o doutor Marco Antônio daí, porque dizia que o doutor Marco Antônio tratava as pessoas com ignorância e que ele não queria esse tipo de gente aí. O doutor Marco Antônio voltou para Itapauá, está prestando um serviço em Itapauá, né? E hoje parece que ninguém fala mais nada. Né? Hoje ninguém fala mais nada, mas continua o atendimento ruim, porque as pessoas continuam denunciando. Né? E um médico, apenas um médico cirurgião em Itapauá, é um absurdo isso, porque sobrecarrega, né? Nós temos uma denúncia aí de um indígena que foi acusado de um estupro e que, na verdade, não foi constatado que foi um estupro. Muitas pessoas dizem que foi um atendimento prestado por um médico que não estava, né, no momento, ele tinha bebido, não estava no seu senso. Então, assim, tem muitas coisas que tem que ser investigado, tem muitas coisas que tem que ser analisado com muito cuidado, porque esse município tem problema todos os dias. Doutor Dodge, todos os dias tem problema. Tá me ouvindo bem, Nonato? É que o sinal acho que estava ruim aqui. Estão me ouvindo bem, Nonato? Sim, estou ouvindo. É importante a gente deixar claro, Nonato, só para a gente mudar um pouco aqui do assunto e dar continuidade, que eu acredito que o tempo já está... Passou 1 hora, mas nós vamos aqui... Vocês têm algum problema em passar mais meia hora aí conosco? Não, né? Eu acredito que não. Eu passo, se for possível, a noite inteira, falando de Itapauá, e trazendo para o povo de Itapauá coisas boas e alertando o povo, porque vem uma campanha eleitoral aí. Né? O povo tem que estar ligado em quem vai colocar no poder. Essa é a minha grande preocupação. Eu quero deixar claro aí, Nonato, e doutor Dodge e aos ouvintes, que essa questão aí do estupro de vulnerável, a gente não vai entrar nesse mérito, porque cabe à polícia investigar. Existem muitas dúvidas, e aí eu não quero entrar nessa questão, porque eu vou esperar aí as autoridades darem a última palavra. Mas com relação a essa questão da saúde, todos os dias nós temos reclamação aqui, Nonato. Se você for aqui numa UBS, eles só dão 15 fichas, salvo engano, para atender ali durante aquele horário. Aí você tem que ir de madrugada. Você imagina a pessoa ir para lá de madrugada, doutor Dodge, esperar numa fila para pegar uma ficha, e às vezes tem dia que não tem médico. Aí quando tem médico, não tem remédio. Teve uma colega minha aí, que ela veio aqui, ela é meio desbocada, ela disse que foi numa UBS que não tinha nem pomada íntima para as mulheres. Tá aí esse vídeo que nós postamos, mas a pessoa estava reclamando por falta de papel higiênico, doutor Dodge. Entendeu? Então, a prefeitura fez licitações aí de milhões de reais para comprar remédio. Pois é, então assim, eu acredito, são licitações absurdas. Eu acredito que isso é um absurdo dizer que está faltando remédio em Itapauá. Não é, olha, eu sou distribuidor de medicamentos. E eu falo com conhecimento de causa. É a área que ele mais ganha dinheiro em Itapauá é de remédio. É um absurdo, uma licitação milionária que foi feita para Itapauá com a questão de medicamentos. Nós sabemos que tudo carta marcada, né? E eu vou denunciar, já posso levar isso aí como uma denúncia. Eu queria que o Ministério Público me ouvisse. Né? No começo da gestão, comprou-se 500 mil reais de remédio. Eu estava secretário de comunicação e fui lá fazer a cobertura. Quando eu cheguei lá, vi 10 caixas de remédio. 500 mil reais dentro daquelas 10 caixas de remédio, a maioria dos remédios era de hipoclorito. É um absurdo. Né? Aí hoje falta medicamento. E para onde foi o dinheiro da licitação? E para onde está indo os recursos de Itapauá, que tinham que ser gasto com medicamento? Cadê a Câmara de Vereadores que deveria fiscalizar? Então, eu quero chamar a atenção de você que me ouve. Daqui a pouco temos uma nova eleição. Tenha cuidado em quem você vai eleger. Essa denúncia aí, Nonato, que apareceu aí do respirador, é isso? Respirador? É, né? Um aparelho
do respirador aí, esse respirador, pela imagem, ele não pertence ao hospital, porque quando nós estávamos à frente, por incrível que pareça, eu guardo aí a imagem dos equipamentos adquiridos na nossa gestão, principalmente nos primeiros 15 dias, doutor Dóis. Nós recebemos, salvo engano, 4 respiradores na primeira remessa e depois mais 3 que foram comprados aí, inclusive quando eu estava à frente da prefeitura, mas não foi eu que autorizei a compra. Só sei que a diretora lá, a Ilma, entrou em contato, né? E comprou aí esses respiradores. Inclusive, não sei qual foi a forma, à época a gente estava fazendo aquela manutenção no hospital, mas não é esses mesmo que aparece na imagem. E é bom a gente deixar claro, Nonato, que o ex-prefeito, ele deixou o hospital cheio de equipamentos parados nos corredores. Inclusive, quando a gente esteve em Brasília com o senador Plínio, que ele teve recentemente no município, ele veio aí já esse ano praticamente entregar o aparelho de endoscopia. Você imagina 2021, 2022, 2023, 2024. 4 anos com um aparelho na caixa, nos corredores. E a população precisando de um exame de endoscopia. Pessoas morrendo de câncer, saindo daqui, dependendo do CISREG, para marcar um exame. Aí chega lá em Manaus, o prefeito prometeu que na gestão a gente iria colocar uma casa de apoio. Ele colocou. Se vocês, eu vou até pedir para no próximo sábado a gente colocar aí uma imagem da casa de apoio que o prefeito conseguiu lá. Parece Deus me perdoe. Não vou nem falar muito. Mas então é importante, Nonato, tem casa de apoio em Tapauá, Manaus, tem, prefeito? Vice-prefeito Tanaka? Não sei. Quer dizer que tem uma casa de apoio hoje? Lá como casa de apoio. Se vocês verem aí, realmente é porque eu não sei, tá no nosso grupo aí de WhatsApp, eu vou até pedir pro Matheus dar uma olhada aí. Então, doutor Dógi, a gente está tratando aqui, não vai dar para tratar das outras áreas, a gente tem mais 20 minutos aí. 20 minutos, tá bom, doutor? Meia hora, tá bom. Vamos, é importante, vamos mais para frente. Mostrar aí a situação da saúde. A gente está vendo aí mutirões de cirurgias eletivas, nós tivemos aí um mutirão para cirurgias de cataratas, de questão de oftalmologista, né? Não foi isso? Distribuição de óculos, que para mim foi uma mentira. Fizeram-se uma propaganda que ia ter óculos para 2.000 pessoas. E as pessoas estão pagando. E aí foram lá fazer o exame e descobriram-se que era uma empresa que veio fazer o exame e as pessoas tinham que dar a entrada de 50% e pagar agora os óculos na entrega. Isso é uma pouca falta de vergonha com a nossa população, né? Porque é uma enganação. Então tinha sim um conhecimento, né, Edu, com relação a essa questão aí. Mas vamos aguardar a volta do sinal. Edu, a gente teve aí novamente o sinal aí caiu do Nonato e do Dr. Dógi. Dr. Dógi, o senhor já está nos ouvindo aí? É assim mesmo. Edu, tem alguma pergunta aí, Edu? Já, todo mundo. Fique à vontade aí que nós vamos só ler algumas perguntas aí para não deixar de ouvir os nossos seguidores. É tanto assunto que é tanta... A gente tem um seguidor aqui. A pergunta dele é sobre o ex-prefeito Ocimar. Sobre? Perguntamos diretamente pro Dr. Dógi. Ô, Dr. Dógi, sobre o ex-prefeito Ocimar. Quer saber do doutor Ocimar? Vem aqui por Tapauá. Nós, inclusive, convidamos ele, né? Para dar uma entrevista aqui no podcast. Só tem que parece-me que ele está viajando. O Dr. Dógi tem mais proximidade aí, vai falar aí. Olha, até onde eu sei, o doutor Ocimar, ele gosta muito do município e todas as vezes que ele fala comigo, ele pergunta se eu tenho ido a Tapauá e que ele tem muita vontade de ir lá e que tem muita vontade, espera que qualquer um verão desses ele possa ir lá comer peixe e tal. É só isso que ele me fala, né? Tem muita vontade de ir ao município e que sempre no próximo verão ele está certo de ir lá e nunca vai, né? Mas ele é apaixonado pelo município, tanto quanto eu, né? Ele teve uma administração aí muito conturbada, com pessoas que tinham saído do poder e
não tinham profissão, e aí o poder era a única maneira de essas pessoas sobreviverem, e aí formou-se uma desgraça toda, onde o retorno ao poder viabilizaria a determinado grupo, mas acabaria com o município. E, infelizmente, a população não entendeu naquela época, né, porque a gente sempre tem um ditado que diz que roupa suja se lava em casa. E a população achou por bem, naquela época, não lavar em casa. Então, lavou fora de casa, aí o município ficou com outras pessoas gestando o município, e aí a gente entrou num caos, e esse caos até hoje perdura em Itapauá, infelizmente. E é por isso que eu acho que o Nonato tem razão de chamar a atenção do eleitor, porque é mais importante do que qualquer candidato que você eleja, é importante você, eleitor, ter consciência do que você está fazendo com o seu voto. Né? Não adianta você ficar com raiva do fulano, do ciclano, do beltrano e votar no outro porque está com raiva daquele, se as coisas vão piorar lá na frente. Se você está com raiva e você pode sentar com aquele e resolver, tentar negociar, é melhor fazer isso do que votar em outro e depois você pagar as consequências lá na frente. E naquela época, que o doutor Acimar era prefeito, falando agora de recurso, né? A prefeitura recebia R$250 mil, era o que vinha para o município naquela época. E ele fez a escola Pantaleão, ele fez as outras escolas, Escola Arthur, fez algumas obras aí que, se você olhar hoje que o município de Itapauá recebe mais de 5 milhões por mês, dava para a gente pensar que o município de Itapauá, na gestão atual, não está fazendo nada pelo município em termos de construção de obras com recurso do município. O que eu tenho visto aí é o governador derramando asfalto na rua e aí só falta espalhar. Isso aí não é difícil, não, espalhar asfalto, tá bom? Acho que, nesse sentido, eu acho que aquela administração lá daquela época foi muito mais, para usar a expressão bem popular, foi muito mais top nesse sentido do que as que se sucederam aí. Doutor Doge, eu quero só interromper o senhor e o Nonato para dizer aqui que quero fazer um convite para vocês, até porque o podcast talvez não é aí a nossa configuração, posso dizer assim, discutir políticas mais aprofundadas, e nós vamos estar inaugurando aí a semana que vem um outro programa nosso aqui, que é né, especificamente para tratar dessas questões políticas, que é um programa que a gente já tinha em mente, hoje é um quadro, né, Edu? E a gente vai falar aí e convidar vocês para participarem como comentarista, tanto o Dr. Doge como o Nonato, é o Bastidores da Política. Nós vamos estar aí na sexta-feira inaugurando, vai ser todas as sextas, no mesmo horário, às 7 horas. Se vocês se puderem aí, né, nos acompanhar nessa programação, até porque o assunto de política ele não é de interesse de todos, mas nesse caso aqui a gente trouxe vocês aqui no intuito de fato de trazer esclarecimento, porque o Nonato foi um grande empresário no município, o senhor foi um grande empresário também. Antes de ser advogado, o senhor atuou na área aí da agricultura. Eu acompanhei o Dr. Doge, ele tinha um sítio aqui que eles foram um dos primeiros a colocar piscicultura, não foi, Dr. Doge? Criou peixe lá, né? Sim. Eles criavam peixe, plantou Também. Aí sempre eu ia por lá tomar açaí e comer goiaba. Vamos já para nossos momentos finais. Tem alguns avisos aí, Edu? Vamos tocar. Mas pode ficar à vontade aí, tá? Nonato. Tanaka, eu lembro que o rapaz falou que o povo estava clamando aí, como queria falar sobre a segurança. Sim, né? Questão nós de vamos segurança. ter que adiar aí, porque tem muita coisa aqui. O nosso tempo já O papo é tão bom que ultrapassou o tempo. Eu não sei se o nosso ouvinte, os nossos telespectadores gostaram, mas para mim foi produtivo. Fizemos algumas críticas, não ataques, né? Deixar em aberto aqui pro prefeito, se ele quiser vir um dia no podcast. Eu acredito que é a democracia, né, Edu? Apesar das nossas divergências, se o prefeito tiver coragem e tiver aí argumentos plausíveis para vir se defender, mas que ele que venha, né? Não mande recado e nem os irmãos dele, porque a gestão é ele que tem que fazer. Se é boa ou ruim, nós temos nossos motivos para criticá-lo. Deixar em aberto aí para o presidente da Câmara também. Eu acredito que a Câmara é um órgão independente, mas a gente tem visto ela fazendo uns papéis diferentes daquilo que é natural do vereador, que para mim o vereador tem que fiscalizar de fato. E para os diretores aí, né, que estão à frente da saúde, o Caio, não sei se ele está no município, passar mais tempo viajando, mas fica aberto aí o convite aí para ele, vir prestar esclarecimento, discutir. Nós estamos aqui para debater com argumentos plausíveis e dentro daquilo que
as nossas leis regem, né? Então, doutor Doge, fique à vontade, só tem aí 10 minutos para fazer suas explanações, suas considerações em cima daquilo que foi discutido. Muito obrigado pela sua participação. O Edu aqui é mais calado, está acompanhando aqui as redes sociais. E eu vou deixar o senhor fazer suas considerações finais e o Nonato. Mas já fica aberto aí o convite para sexta-feira vocês já entrarem conosco aí numa live ao vivo também. Tá bom, doutor Doge? Está convidado, sou o Nonato. Até porque vocês são conhecedores de causa e são pessoas que têm aí uma visão daquilo que realmente nosso município precisa. Tonaca, semana passada eu vi um colega aí de Itapauá que produz vídeos aí para as redes sociais, e esse rapaz, ele pegou algumas sacolas de rancho e foi levar para pessoas que ele imaginava que fossem pessoas necessitadas. E eu vi nas imagens esse rapaz entregando aqueles ranchos, e ali eu pude ver que as pessoas que recebiam aquele rancho eram pessoas altamente debilitadas, pessoas que realmente estão passando necessidade no município de Itapauá, que já produziu 30 mil toneladas de peixe e colocou em Manaus todo ano. No município, que é o 8º maior município ou o 9º maior município do mundo em extensão territorial. No município que tem muito açaí, no município que tem todo tipo de riqueza potencial. E aí tem pessoas que passam fome. E aquilo me deixou muito triste, né? Então, eu acho que nós precisamos encontrar soluções para evitar que pessoas, parentes nossos, passem fome num lugar onde é muito rico. Isso, para nós, é uma vergonha terrível. Eu me senti com vergonha de ver aquilo. Eu quero agradecer o convite que vocês estão me fazendo, de participar como entrevistador. Aliás, eu até quero fazer uma proposta aqui de produzir também entrevistas nos lugares onde eu vou, que eu vejo coisas que são boas para a gente colocar em Itapauá. Se vocês me permitirem, posso fazer entrevista com pessoas que eu encontro por aí nos outros lugares, nos outros municípios, e ver se elas servem para a gente trazer aqui para debater e fazer com que as pessoas possam abrir os olhos para muitas coisas que não são colocadas aí no município, mas que elas podem ter trazer benefícios para o município de Itapauá. Eu agradeço muito por esse espaço aqui e também eu quero parabenizar vocês todos aí, pela iniciativa de colocar esse programa no ar. Esse que é o 3º do Amazonas, né? Imagina. Então, assim, estou muito feliz por isso e pela oportunidade de trazer informações para a população de Itapauá. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Fica em aberto aí o convite para o senhor participar conosco aí do Bastidores da Política. Nonato, fica à vontade. Eu já quero agradecer o convite para participar aí dos Bastidores da Política. Para mim será sempre uma honra debater assuntos sobre o município de Itapauá, esse município que eu aprendi a amar e que aí vivi por 20 e poucos anos e que ainda hoje tenho aí raízes no município de Itapauá e ainda empreendo aí em Itapauá. Quero dizer que o período hoje que nós estamos vivendo é um período muito difícil, né? E daqui a pouco tem uma nova eleição aí, e quero chamar a atenção do eleitor de Itapauá, né? Para que ele se desperte, para que ele realmente tenha um voto consciente, mas ele procure votar em pessoas que vá realmente lutar pelo bem comum, não pelo bem próprio, né? Que a gente vê isso aí. Então, você acabou de dizer que tem uma Câmara de Vereadores que, na verdade, é um puxadinho da Prefeitura. E isso não é só dessa gestão. A gente sabe que gestões passadas sempre aconteceu dessa forma. E não tem sido diferente. Concernente à questão de o vice-prefeito não poder desenvolver o seu papel de vice-prefeito, né? Eu tenho uma opinião divergente da sua, eu já tinha tomado outro tipo de postura, né? Mas não sou vice-prefeito. E quando estive secretário, por 4 meses, eu já tinha um documento pronto, onde eu ia pedir a minha renúncia, porque eu não compactuo com coisas erradas, e eu vi que a gestão já começou errada, e aquilo que vai começar errado não vai dar certo, né? Então, eu creio mais que foi um livramento de Deus para a minha vida, assim como para a vida do Chiquinho e do próprio doutor Doge, o prefeito ter exonerado nós do cargo sem conversar com nós sobre nada. Você tem uma ideia, eu nunca fui atendido um requerimento meu como secretário, né? Então, os 4 meses que eu estive lá à frente daquela secretaria, da Secretaria de Comunicação, onde a maioria dos gestores não dão uma atenção à questão da comunicação,
e é uma secretaria de grande relevância, senão não era uma secretaria. E eu nunca fui atendido num requerimento meu, um ofício, nunca fui atendido nada. O Nonato, prefeito nunca aproveitando. reuniu com a gente, né? Quartal Então Norte. já dá para entender que a gestão ia tomar o caminho que tomou, uma gestão onde eu estive em Itapauá 10 dias atrás, em todas as esquinas de Itapauá que separa, as pessoas dizem que o prefeito qualquer hora pode ser preso. Então, prisão não ficou para pessoas de bem, prisão ficou para bandidos, né? E se tem essa possibilidade de o prefeito vir ser preso, alguma coisa ele fez de errado, né? Eu assisti através dos canais de TV, dos blogs, que o prefeito foi preso, pega um dinheiro com ele, preso celulares e tal, e que ele está aí lutando na justiça até hoje para que seja devolvido esses bens a ele. Até hoje não foi devolvido. Então, assim, isso prova de que eu estava certo, de que lá no começo da gestão, em 2021, essa gestão ia se afunilar, ia acontecendo o que está acontecendo hoje, né? Uma gestão onde existem escândalos e mais escândalos de corrupção, né? E uma gestão onde o prefeito está sendo investigado e que pode, né? Segundo a população mesmo, pode ir preso qualquer hora, né? Eu assisti aí o bloco do Alex, onde ele apresentava ali um pendrive, onde tinha denúncia ali de 56 pessoas envolvidas, e eu acredito que essas 56 pessoas sejam pessoas de Itapauá, né? Porque se tratava de Itapauá, e ele dizia ali que o presidente, o grande mentor de tudo era o prefeito. Então, meus irmãos, eu me sinto culpado em ter colocado esse prefeito, ajudado a ter colocado esse prefeito no poder, não só ter votado, pedido voto, mas ter bancado uma boa parte da campanha do prefeito, que até hoje não recebi um centavo, né? E que no inquérito que apurava aí a questão com o vereador Zeca, eu disse ao juiz e disse aos advogados o que aconteceu nos bastidores da campanha. Infelizmente, a nossa justiça, ela não vou dizer nem lenta, ela é lerda mesmo, né? Não acontece as coisas como deveriam acontecer. E o prefeito está no poder até aí. Eu não sei se ele vai conseguir concluir o mandato, eu espero que termine o mandato, e espero mais ainda que o povo abra os olhos e não coloque, não reconduza mais ele ao poder, né? Temos aí pretensos candidatos, a eleição está bem próxima e que o povo possa escolher. Ainda sou eleitor de Itapauá. Obrigado, Nonato, pelas suas considerações. Quero só aproveitar e deixar claro que o nosso intuito aqui é trazer esclarecimentos, mas de maneira que possamos, né, dar o direito àqueles que estão sendo citados, doutor Dodge, sou que é um advogado, a ter o espaço aqui para trazer aí seus, né, comentários a respeito das possíveis alegações, não é nem acusações, né? Mas, obrigado, doutor Dodge. Eu acredito que foi proveitoso, né? O tempo passou rápido, né, Edu? Tem alguma pergunta aí? Não. E aí fica aí o nosso convite. Tem o aviso da... Já repetiu o aviso da... É só para ressaltar, né? Mais uma vez. o aviso da UEA, né? Isso, eu queria ler novamente aos alunos, né? A Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Núcleo de Ensino Superior de Itapauá, comunica aos candidatos aprovados e classificados para os cursos de Gestão Hospitalar e Letras, Língua Portuguesa, que as matrículas serão nos dias 17, 18 e 19 de junho. Então fiquem atentos, tá bom? É um comunicado aqui que veio da nossa gestora Renilza, tá bom? É para os alunos ficarem atentos, não perder que é uma oportunidade, né? Fique atento aí. É verdade. Então, acredito que nós vamos concluindo, né? Foi bom papo, boa conversa. Obrigado, Nonato. Obrigado, doutor Dodge. Eu quero também agradecer aí a vocês dois, independente daquilo que nós fizemos nos momentos que tivemos à frente da prefeitura aí. Eu acredito que o legado ficou, né? Nonato, você foi um secretário que foi comprometido realmente com as coisas sérias. Doutor Dodge também. Infelizmente, tem situações que a gente não pode expor aqui por conta da responsabilidade, principalmente jurídica, mas tudo tem seu momento. Eu acredito que em breve Itapauá vai ter uma surpresa, principalmente da minha parte, que sou oposição à atual gestão. O Nonato também tem suas mágoas, de fato foi uma pessoa que foi essencial
cenário político. E não só nessa história, né, da atual gestão, Nonato, nem do Dr. Doge. Foi em vários momentos que nós acompanhamos aí. Muito obrigado a você que acompanhou aí o nosso podcast, né? Nosso bate-papo. A gente está desenvolvendo aí, né, Edu? Estamos melhorando, se Deus quiser. Quero mandar um abraço para minha esposa, que está em Manaus, meus filhos, Dona Leila, né, o Yuri, a Jéssica, a Jamile. Um abraço para você, Nonato, bom trabalho. Estamos aguardando aí aquele patrocínio aí das canecas, né, que nós recebemos aqui, ó. Ele patrocinou, Nonato. Olha, o empresário, Foram né? 4. Empresário Nonato. Empresário. Patrocínio mais 4, que tem alguns ouvintes cobrando aí um sorteio. Dr. Doge, muito obrigado aí, que Deus abençoe seu trabalho aí. Estamos aqui. Obrigado. E vamos aceitar, sim. Só pode fazer as matérias aí. Sei que o senhor é um advogado andarilho, né? Andarilho. Ele sempre tá viajando. Sempre a gente vê aí nas redes sociais. Ele é assim mesmo. Quando o cara tem dinheiro, né, pra gastar. Mas Tapoá lhe aguarda, tá? Se o senhor puder vir dar uma volta por aqui por Tapoá, tem muitas pessoas lhe aguardando aí. Pode patrocinar a gente também, né? É verdade. O Dr. Doge tá convidado a ser comentarista, mas também a patrocinar, tá? Se eu puder aí. Um abraço para vocês. Querem falar mais alguma coisa, meus amigos, ou não? Nonato, fica à vontade. Eu só quero concluir novamente, e fazer um alerta aí para o poder público sobre a questão da Foz de Tapauá. A comunidade Foz de Tapauá, ela precisa urgentemente de policiais militares lá. O tráfico de droga está imperando naquela comunidade, as pessoas estão assustadas com o que está acontecendo naquela comunidade, as pessoas não podem mais sair na porta da sua casa. Eu tenho recebido denúncias de lá, da Foz, e também a outra situação de lá já vem se alastrando há muito tempo, que é a questão de médicos. A Foz não aguenta mais apenas ter um enfermeiro. Não tem enfermeiro que consiga viver trabalhando ali sozinho. Tem que ter um médico. Uma comunidade, eu estou falando, mais de 5.000 pessoas. Fora as pessoas que estão ali na sua circunvizinhança, né? Circunvizinhança, né? Que são atendidos lá na Foz. Como você falou, se está faltando remédio aí em Itapoá, imagine lá na Foz, no posto. Então, o povo da Foz merece uma atenção, é uma comunidade grande, né? E que tem dinheiro destinado para lá. Infelizmente, fica nos bastidores, o povo não sabe a verdade. Mas nos bastidores da política, eu vou trazer números. Sim. Eu vou trazer números de recursos que estão sendo destinados ao município de Itapoá. Obrigado, então, o povo de Itapoá vai ficar sabendo da verdade. Doutor Doge, muito obrigado. Vai falar alguma coisa, hein? Só quero dizer que eu estou com saudade de todo mundo. Eu já estou mais de um ano que eu não vou em Itapoá. Eu não vou aí tomar um açaí, nem comer peixe, que eu amo. E mandar um abraço para todo mundo. Todo mundo, eu amo todo mundo. Eu não tenho esse problema de ter diferença com ninguém, graças a Deus. Eu amo todo mundo. Eu posso não concordar com a ideia de alguém, mas eu amo, continuo amando, porque o amor foi que me fez chegar onde eu cheguei e poder dizer com muita gratidão que eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, apesar das dificuldades. Um abraço para todos. Um abraço para todos, obrigado. Eu também amo todo mundo. Infelizmente, não sei se todos me amam, né? Mas é natural do processo democrático a gente ter uma opinião forte, às vezes crítica, né? Né, Edu? Sim. Um abraço aí para os nossos ouvintes, para os tapauenses. Entre si diverge, né? Você é muito de falar. As pessoas têm uma impressão, doutor Doge, que nós somos vilões, né? Principalmente por essa questão política. E olha que nós fomos vítima, eu costumo dizer, Edu, que nós fomos vítima de uma conspiração da atual gestão para chegar ao poder. Então, doutor Doge, eu levo com muita sinceridade, eu sou legítimo nas minhas colocações. Como o Nonato colocou, a gente não tem rabo preso com ninguém. E nem vim para ficar, eu vim para fazer minha parte, meu papel, meu dever, agrade ou não. Obrigado a todos que tiveram nos acompanhando aí nessa live. Um forte abraço para todos. Muito obrigado, Nonato, doutor Doge. Obrigado a Ruth, que está aqui dando apoio nas redes sociais, acompanhando aí a nossa diretora Lica, ao Matheus. A Mara, né, que está ali com o nenenzinho dela. E um abraço aí para todos. Até o próximo sábado. E na sexta-feira vocês estão convidados aí, né, a ter aí o programa nosso aí, que é os Bastidores da Política. Na verdade, ele vai ser aos sábados, mas na sexta nós vamos lançar aí, né, Edu? É isso, a nossa diretora tá... Só
Só fazer o lançamento, tá bom? Obrigado, você que desejar patrocinar esse programa polêmico, que não vai agradar muitas pessoas, mas com certeza vai trazer um outro olhar para a nossa cidade, daquilo que tem que ser criticado e cobrado, principalmente dos gestores públicos. Boa noite, que Deus abençoe aí nosso domingo e até sábado que vem, aliás, até sexta, né? E sábado.